Olá, tudo bem? Eu sou Mônica Gigante, estou aqui novamente para continuar com os nossos estudos, algo muito importante e algo muito gostoso para as nossas vidas, que traz luz, que traz esclarecimento, que traz algumas respostas que podem e devem estar nos ajudando. Agora nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem sido muito utilizado, sobre propósito de vida. Qual o propósito de vida? Muitas pessoas estão se sentindo desalinhadas, desencontradas, perdidas, porque não entendem o que eu nasci para ser, o que eu tenho que fazer, qual é o meu porquê, qual é o meu propósito. Primeiramente, propósito, o significado dessa palavra é o porquê. Qual o propósito de você fazer isso, de você fazer aquilo, qual o motivo, qual é o porquê, o final. Propósito de vida é algo que todos nós queremos ter certeza, clareza e consciência. O nosso propósito, ele está diretamente alinhado, diretamente ligado àquilo que Deus tem para mim, para você, a forma como Deus precisa, a forma como Ele quer que você vivencie, que você se conduza, que você esteja contribuindo com a sociedade, com a vida das pessoas, porque mais uma vez eu enfatizo aqui, dentro do propósito, dentro das nossas relações na esfera social, em todos os ambientes que nós circulamos, todos os ambientes que nós transitamos, tudo que nós fazemos está relacionado a pessoas, para pessoas, com pessoas, juntamente com pessoas. Então, o nosso propósito está sim relacionado a pessoas. Não se engane, não pense jamais que você vai fazer algo, você vai exercer uma função, você vai empreender, você vai trabalhar num setor, numa área, em um serviço que não esteja relacionado à pessoa. Não existe. Se você vai fabricar um motor, uma máquina para capinar um jardim, se você vai fabricar isso, esse motor vai capinar um quintal onde pessoas, famílias vão estar ali brincando, trabalhando. Então, assim, não existe nada nesse mundo que não esteja diretamente ou indiretamente relacionado a vidas, a pessoas. Então, primeiramente, tira esse pontinho aí, esse aspecto para o seu entendimento. O seu propósito estará sempre ligado de alguma forma ao servir, ao amar, ao se relacionar com o próximo, com vidas, com pessoas. Entendido esse pontinho, o propósito, dentro do propósito você vai estabelecer outros pontos, que é a visão e qual é a missão. Então, para a visão, dentro do que eu vou exercer, do que eu vou fazer, daquilo que Deus me chamou, me delegou, qual é a visão que eu tenho do que eu vou atingir, do que vai ser atingido. Então é como você buscar ver como é que você vai estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos com aquilo que você faz. Qual é a visão? Né? Um soldado que vai para a guerra, ele tem uma visão de que vão ser libertados de alguns aspectos, de que seus filhos terão liberdade. Então, um soldado que vai para a guerra, ele vai exercer uma missão, aquilo que ele vai fazer, ele vai treinar, ele vai lutar, ele vai treinar tiros, ele vai acordar cedo, vai para as trincheiras. Essa é a missão, é o caminho que ele está exercendo, mas para alcançar a visão final dentro desse propósito de vida aí. Então, olha só. O seu propósito de vida, dentro dele, nós vamos eleger 2 aspectos. Inclusive, muitas empresas, quando são fundadas, né, escolas, institutos, empresas variadas, elas costumam ter uma placa em um local muito visível, estratégico e bonito, onde diz assim: missão, visão e valores. Qual é a missão? O que aquela empresa ela vai fazer pela sua clientela, pela sociedade, pelo meio ambiente? Então, qual é a missão? O que será feito? Né? Se é uma escola, são aulas, ensino, educação. Qual é a visão? O que se vai conquistar, alcançar através daqueles atos, através daquela missão, dentro daquele propósito? A visão é de alcançar cidadãos, né, conscientes, cidadãos educados, cidadãos humanos, cidadãos com consciência
política, social, econômica, cidadãos prósperos. Então, assim, a visão é do que você vai alcançar. Então, trazendo aqui para nós, para mais próximo, então, eu preciso ter uma visão do que vai ser alcançado com o meu propósito, com a minha missão, com aquilo que eu vou fazer. Se eu levo a palavra para pessoas, para vidas, então a minha visão é de que vidas sejam alcançadas, resgatadas, recebam essa palavra da verdade. Então essa é a visão. E mais, se você está buscando a visão mesmo no seu campo pessoal, profissional, de conquista financeira, então assim, você precisa ver como estará mais à frente para que você possa começar a agir hoje. Então tudo já começa a partir de hoje. Então, é assim, não vamos ficar tão confusos, tão perdidos com o nosso propósito. Observe aquilo que você sempre fez, seus dons, suas habilidades, suas competências, tudo isso que você já fez, aquilo que você estudou e que você achou que não foi importante, mas sim, isso certamente poderá ser usado para ser agregado valores, agregado situações favoráveis ao seu propósito. Eu vou trazer um exemplo, por exemplo, de 3 irmãos da Bíblia. Paulo era Saulo, e Paulo ele lutava inclusive contra os cristãos, ele perseguia. Paulo ele não sabia que ele tinha o propósito de depois tornar-se um missionário, de levar a palavra para vidas. Então assim, ele não sabia. Então muitos de nós dizemos que não sabemos. Muitas pessoas se sentem ainda cheias de interrogações e de dúvidas. Então Paulo, em um momento da vida dele, ele estava exercendo algo que não era o propósito dele. Na verdade, quando ele estava assim como perseguidor, como lutador, como maltratando os cristãos, aquilo ali já serviu como uma experiência depois para ele, porque ele já sabia o que ele não era, o que ele não queria mais ser. Ele foi em um momento da vida, mas Deus chamou para um novo propósito, para o propósito certo, para o plano perfeito. Porque todos nós já nascemos com um plano, Deus já tem um plano alinhado para você. Você simplesmente vai trilhando os caminhos e vai se encontrando, buscando se conhecer, buscando saber do Senhor qual é a vontade dele para a sua vida. Então foi assim com Paulo. Paulo, a princípio, ele era um perseguidor de cristãos, depois o propósito dele foi justamente cuidar, amar, levar boas novas, zelar pelas ovelhas do Senhor. Um outro que nós precisamos citar, o propósito de vida, que foi de José. José também não nasceu sabendo qual era o propósito dele, mas no percurso, no caminho, durante a missão, Deus foi colocando circunstâncias que foi convergindo, que foi o levando para se tornar aquele grande líder, aquele grande organizador, aquela pessoa que estava à frente exercendo lideranças. As circunstâncias foram precisando de pessoas que realizassem, trouxesse respostas, trouxesse luz, trouxesse organização, e José foi se levantando dentro daqueles ambientes. Uma outra pessoa que eu quero citar é Pedro. Pedro também, a princípio, ele não estava exercendo o propósito dele de forma coerente. Pedro era uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa cheia de atitudes que não estava ainda alinhados com o propósito dele, mas que trouxe experiência. Ele era uma pessoa sem domínio próprio, sem controle, sem inteligência emocional. E depois, quando Deus falou, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro foi com tudo, foi à frente, foi abrir caminho, ele se apropriou, ele tomou posse do propósito de vida dele. E assim é conosco. Nós precisamos buscar ter esse autoconhecimento, saber quem eu sou, o que eu gosto, de que forma eu posso ser útil para o Senhor, para a sociedade, tá? Então, assim, essas respostas virão. Busque ter essa visão de como você estará no futuro, de como você estará contribuindo, de como você pode contribuir com a sociedade, o que você pode fazer para trazer vida, para trazer luz, para trazer resposta, para ser tempero na sociedade. Então, através dessa sua visão do que você deseja alcançar, através daquilo que Deus te designou, aí sim você vai traçar o seu trajeto, a sua missão, você vai levar. Então, assim, a missão, visão e valores. Tenha sempre uma visão para que você possa exercer a sua missão, para que você possa cumprir o propósito, o porquê do Senhor na sua vida. E assim você vai estar se encontrar, você vai ser congruente com as suas atitudes, com as suas decisões, com as suas escolhas. Então, assim, o propósito de vida
Todo mundo tem um propósito especial. E quando você tem segurança, quando você encontra essa resposta, você se sente livre para exercer aquilo que Deus te chamou. Por exemplo, eu era já professora, pedagoga, depois fiz especializações em educação especial, e aí esposa de professor, ou esposa de pastor. Então eu ficava, Senhor, o que eu posso fazer mesmo? É para mim continuar só em sala de aula, que não é só, mas é para mim ficar em sala de aula, o que eu vou fazer? Então, dentro de tudo isso que Deus me permitiu estudar, fazer pedagogia, fazer especializações, fazer mestrado, ser esposa de pastor, então assim, Deus foi me mostrando, porque não fui eu quem sozinha tomei essa decisão. Eu quero um ministério, né? Então isso fica aqui uma dica. Muitas pessoas querem algo que não é para ela. Eu nunca quis, assim como Paulo não pensou que estaria servindo ao Senhor e trabalhando a favor do Senhor, como José também não sabia, eu também nunca me imaginei como hoje eu estou, mas Deus cada vez mais vai colocando luz no meu caminho e vai me mostrando qual é o trajeto que Ele traçou para mim, porque se eu não percorrer, se eu não trilhar o caminho correto, tudo vai ser frustrado. Nada vai ter sucesso, a trajetória vai ser infeliz, vai ser insatisfatória, tanto para mim quanto para aqueles com quem eu vou me relacionar. Então, quando você está no caminho certo, quando você está cumprindo o propósito, certamente você vai sentir satisfação, né? Lógico que muitas vezes nós temos dificuldade a princípio. O começo de tudo não é fácil. Não vamos dizer que você está cumprindo o seu propósito, vai ser tudo fácil, vai ser só pérolas e rosas. Não, haverão sim aflições, porque Deus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. As coisas não serão assim, não cairão do céu de mão beijada, nem as respostas, nem as soluções, as tarefas não vão se resolver num passe de mágica. Haverá muita luta, muito trabalho, muita dedicação, muita persistência, mas se isso já está assimilado por você, na visão da resposta final, lá à frente, se você já tem alinhado a tua visão com o teu processo, isso vai facilitar você superar as lutas diárias, as dificuldades, você buscar realmente novos caminhos quando a porta se fechar, porque você já sabe qual é o propósito, você já sabe qual é a visão final, e aí essa missão ela vai ser realmente algo bem vivenciado, vai ser algo ao qual você vai se entregar e você vai se esmerar, vai buscar fazer o seu melhor para a honra e glória do Senhor, para que o seu propósito seja cumprido nessa sociedade, e que eu enfatizo mais uma vez, o nosso propósito de vida estará sempre relacionado de alguma forma, direta ou indiretamente, com pessoas. E não é só você, não é só aqueles ali do seu entorno muito próximo. De alguma forma, isso vai ecoando, vai se distanciando, vai alcançando mais vidas. Então, busque realmente fazer o seu melhor, como a palavra diz lá em Colossenses, e tudo que fizerdes, fazei como ao Senhor. Buscar fazer o melhor, mesmo com as nossas limitações, mas que a gente possa estar buscando entregar aquilo que o Senhor nos deu de melhor. Então fica aqui a minha palavra final, um forte abraço para você e até a próxima.